Olá, meu nome é Ana Cecília, eu sou professora do curso de nutrição da Faculdade São Luís e hoje no quadro Clube Saúde nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação saudável durante a gravidez. A qualidade de vida e os hábitos saudáveis, eles devem fazer parte de toda a vida, de todos os períodos da vida e devem ser iniciados já na gestação. Então, por isso é tão importante a gestante realizar alimentação saudável, ter hábitos saudáveis durante esse período tão importante para garantir a saúde do bebê e a saúde da própria mamãe. Então, o que seria uma alimentação saudável nesse período, né? Primeira coisa é com relação ao fracionamento dessas refeições. O ideal é que a mãe realize de 5 a 6 refeições por dia, não fique muito tempo sem se alimentar, né? A mãe não deve ficar mais do que 3 horas sem se alimentar, então por isso o ideal são 5 a 6 refeições durante o dia. Ela pode iniciar com de jejum, depois no intervalo entre o de jejum e o almoço realizar um lanche com frutas, com carboidrato, ela pode estar utilizando vitamina de frutas também, leite, produtos lácteos. No próximo horário, durante o almoço, escolher também alimentos saudáveis, que tenha todos os grupos dos alimentos, que tenha carboidrato, o arroz, o feijão, que tenha uma carne saudável, uma carne com pouca gordura, né? Por isso ela pode optar pelos grelhados, ou as carnes cozidas, assadas. O peixe também é uma carne muito saudável, desde que consumida cozida. Nesse período não é indicado alimentos crus, né? Então o peixe cru não vai ser indicado durante esse período da gestação. É importante a presença também de vegetais, legumes, verduras nessa alimentação. E como sobremesa, o ideal seria uma fruta rica em vitamina C ou um suco de fruta. Depois desse horário, ela pode realizar um lanche à tarde, com presença também de carboidrato, de frutas. Realizar o jantar à noite, que pode ser substituído por um lanche nutritivo, e a ceia antes de dormir. O ideal é que ela realize todas essas refeições. No início da gestação, há a presença de náuseas, enjoos e vômito. Mesmo assim, o ideal é que ela tente reduzir então o volume das refeições e realizar esse número de refeições, 4 a 6. E para evitar aquele enjoo matinal, antes dela se levantar, o ideal é que ela consuma um biscoito, uma torrada, algo seco, evitar líquido nesse horário, antes mesmo de se levantar, manter ele na cabeceira da cama, um biscoito, para que ela consuma antes de se levantar, para evitar aquele enjoo que é em função da hipoglicemia matinal. Então, ela pode estar consumindo esse biscoitinho de manhã, para evitar essas náuseas e o enjoo. Outra coisa importante é o consumo de líquido durante esse período. O ideal é que ela consuma 8 copos, pelo menos, de água durante o dia, né? O consumo de líquido vai ser muito importante durante esse período. Outra questão muito importante são os alimentos nutritivos, ricos em nutrientes. Nesse período, para o crescimento do bebê, o corpo da mãe vai ter que fornecer para o bebê todos os nutrientes para esse crescimento. Então, para isso, ela precisa repor com a alimentação. Então, alimentos nutritivos, evitar aqueles alimentos que a gente chama de alimentos com calorias vazias, como refrigerante, que só tem açúcar, não tem outro tipo de nutriente. Então, o ideal seria substituir por suco de fruta, que é muito mais nutritivo. Evitar alimentos industrializados, que são ricos em produtos, em aditivos, né, produtos químicos. Então, o ideal é que ela consuma alimentos mais naturais, né, prepare esses alimentos em casa. Então, o ideal seria evitar alimentos pobres em nutrientes, alimentos industrializados. Outra questão importante é o controle do peso. A mãe deve ganhar peso, né, de forma adequada. Para isso, ela precisa ser orientada, acompanhada pelo médico, pelo nutricionista. Para ela ganhar o peso adequado, ela deve fracionar essas refeições, como nós já colocamos, e evitar o excesso.
o excesso de gordura, o excesso de alimentos ricos em doce, ricos em açúcares. Então, para isso, ela pode de vez em quando ter as escapadinhas e consumir um doce, mas isso não pode fazer parte da rotina. O ideal é que ela evite, para evitar o ganho de peso excessivo. Porque quando a mãe ganha muito peso durante a gestação, ela pode desenvolver patologias que vão prejudicar a própria saúde e a saúde do bebê, como diabetes gestacional, a hipertensão durante a gestação. Então, o ideal é ela evitar esses alimentos doces com excesso de açúcar. Então, essas foram as dicas do quadro Clube Saúde de hoje. Até a próxima!